minha adoração. Jesus, tu és digno de louvor. Jesus, recebe nossa adoração. Amém, amém, amém. Obrigado, Luci. Amém, amém, amém. Bom, queridas, queridos, conforme temos dito, né? Charlito e eu temos conversado e, na verdade, desde o ano passado, né, Charlito, que a gente conversou um pouco sobre caminharmos um pouco mais perto, né, de alguma forma, mesmo você aí no Recife, em Pernambuco, e eu aqui em São Paulo, mas caminharmos um pouco mais perto. E quem acompanha o Carlos Moreira nas mídias há muito tempo sabe que houve um momento que ele deu um tempo, né? Ele fez aí um sabático longo, né? Geralmente os sabáticos são de 1 ano, mas ele fez um sabático de uns 3 anos, pelo menos, né? Enquanto também se dedicava a um projeto pessoal dele, da Fabiana, da família. Mas eu mesmo sou daqueles que vinha sentindo falta, né? Tanto de ler, né, a escrita do Carlos Moreira, que é uma escrita aguçada, afiada, né? Mas também de ouvi-lo, né? De ouvi-lo como pregador do Evangelho que é, né? Como mestre que é. E ele topou a ideia de todo primeiro domingo do mês se reunir com a gente aqui, né, nessa nossa reunião dominical, quando eu estou aqui em casa, né? Esse ano eu tenho viajado bastante, então não é todo domingo. Houve uma época que foi todo domingo, durante a pandemia era todo domingo, né? E todo dia praticamente, mas hoje não tanto, mas sempre que eu estou aqui em casa nesse horário, nós temos esse encontro, e desde o mês passado, no primeiro domingo, com a presença do Charlito. Então, meu amigo, que Deus te abençoe e te use entre nós. Seja muito bem-vindo. A casa é sua, a sala é sua. Que bom, gente amiga, gente querida, caminhantes do caminho, como eu sempre falei aqui na nossa estação, amigos de Jesus e amigos do Evangelho. E a alegria é toda minha de poder não só estar de volta, compartilhando um pouco da palavra, como estar junto com você, Brega, de coração e de visão de reino, de igreja, daquilo que Deus deseja fazer nesse tempo. Eu tenho dito que nós vivemos respirando cenários de campanha política o tempo todo. Quando passamos a eleição de prefeito e de vereador do ano passado, já estamos agora de novo em campanha que vem de governador, de deputado, de senador e de presidente. E esse mundo da política é tão complexo, né, que por vezes nem mesmo os especialistas, os comentaristas, conseguem discernir e analisar com clareza o que está se passando nele. Projetar o futuro dentro dessa perspectiva é simplesmente algo impossível, né? Pois bem, não sei se você viu, se você não viu, a gente vê aqui que nessa última semana, aqui em Recife, aconteceu algo que é no mínimo extravagante, assim, para economizar e não dizer outras coisas. O Romero Albuquerque, que é um deputado estadual do União Brasil, que é uma sigla de centro-direita, e a sua esposa, Andresa Albuquerque, que é vereadora pela mesma sigla, mudaram em 7 dias 3 vezes de partido. Primeiramente, eles foram recebidos
pelo prefeito João Campos, do PSB, no partido de centro-esquerda, como novos filiados. Aí, 5 dias depois, eles deixaram o PSB e filiaram-se ao PP, que é ligado ao Centrão, legenda que apoia o adversário do João para o governo do estado de Pernambuco, que é a atual governadora Raquel Lira, que é do PSD, de posição ao centro. E um dia depois, eles anunciaram novamente que estavam voltando ao PSB do prefeito de Recife. Ou seja, em 7 dias eles foram da centro-direita para a centro-esquerda, passaram pelo centro e voltaram à centro-esquerda novamente. Agora você imagine o eleitorado brasileiro, de maioria pouco escolarizada, que tem dificuldade de interpretar um texto simples, que tem pouca cultura, que não entende quase nada de política, diante de algo dessa dimensão. Que leitura que ele faz dessa estripulia? Qual a interpretação que cabe aqui? Que forças e quais interesses estão por detrás de tudo isso? Agora vamos mudar o eixo. Vamos deixar a política e vamos para o todo da vida. O que é que você faz para discernir o que é que está acontecendo nesse tempo? Como é que você projeta o que pode acontecer no futuro? Será que dá para a gente viver às cegas, assim, desinteressado, despercebido, sem entender esse zeitgeist, né, esse espírito do tempo, essa dinâmica do mundo, os rumos da história, a fenomenologia dos fatos e ainda fatores de natureza metafísica, do mundo espiritual, a ação de forças do mal, de principados, de potestades, de tronos, de dominadores? Olha, deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe o que está acontecendo hoje à sua volta? Tendências, comportamentos, o que é que está em alta, o que é que está em queda? Você consegue ler os fatos a partir dessa fenomenologia histórica ou filosófica? Me diga, você sabe interpretar esse tempo que nós estamos vivendo? Questões sociais, questões políticas, econômicas, questões culturais, ou você só está reagindo ao que todo mundo reage, no curso da maré? Você está vendo, está ouvindo, está entendendo, está aceitando o que todo mundo aceita? Deixa eu te falar, nós nunca tivemos tantos dados, nós nunca tivemos tanta informação, uma inteligência agora eletrônica que virou o nosso guru, nós nunca tivemos tanto acesso à Bíblia, nunca tivemos tanta teologia sendo ensinada, nunca ouvimos tantas mensagens de tantos pregadores, nunca cantamos tantos louvores, fomos a tantos seminários, participamos de tantos congressos, nunca se subiu tanto em montes ou se fez tantas campanhas, e ainda assim, porque parece que ninguém enxerga o que realmente importa, o que de fato está acontecendo, aquilo que é verdadeiro, e mais do que isso, aquilo que é real. Você já pensou sobre isso? Ou isso já lhe incomodou alguma vez? E se você estiver vendo, mas não estiver percebendo? E se você estiver ouvindo, mas não estiver discernindo? E se o maior engano desse tempo não for a mentira, mas aquilo que parece verdade, contudo de fato não é? E eu vou lhe dizer algo dramático. Nem todo mundo que olha enxerga. Nem todo mundo que ouve entende. E nem todo tempo é apenas mais um tempo. Porque alguns
são decisivos. Porque escolhas determinam caminhos. E há caminhos para os quais não há retorno. Eu queria essa noite bater esse papo com você e a gente meditar um pouco nas Escrituras, nessa reflexão que eu intitulei, que se você não está discernindo, se você não está percebendo, talvez você esteja sendo manipulado por alguém. Mas eu não queria avançar sem antes lhe convidar a um momento breve de oração. Se você desejar, baixe aí a sua cabeça e feche os seus olhos. Pai, tantas vozes, tantos canais, tantas infovias, tantos influenciadores, tantos pregadores e tantas palavras, tanta informação, tantos dados, tanta tecnologia. Mas o ser humano está afundado, sem direção, sem discernimento, sem paz, sem compreender o que lhe cerca e os fatos que se desenrolam à sua volta, incapazes de ouvir a tua voz, incapazes de compreender a tua palavra, cegos sendo guiados por guias cegos. E é nesse tempo, diante desse cenário tão complexo, que eu te peço, alarga o nosso coração, aguça o nosso entendimento, para podermos, mediante o teu Espírito, discernir a tua voz e a tua vontade, de tal maneira que possamos conduzir não só a nossa vida, mas a nossa casa. Guarda-nos e livra-nos do mal, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Eu queria ler com vocês aqui uma porção das Escrituras, no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, no verso 54, eu vou fazer a leitura usando aqui a minha versão King James, e diz o texto: então admoestava ele a multidão: quando vedes surgir uma nuvem na direção do pôr do sol, logo dizeis que é sinal de chuva, e de fato assim ocorre. Também quando sentis soprar o vento sul, proclamais: haverá calor, e acontece como previstes. Hipócritas, sabeis muito bem interpretar os sinais da terra e do céu. Como não conseguis discernir os sinais do tempo presente? E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? É um texto pequeno, mas profundamente perturbador, do Evangelho de Lucas, o nosso amigo médico grego, discípulo de Paulo, procedente de Antioquia da Síria, que tinha, entre outras habilidades, essa capacidade jornalística, né, desse investigador que conversa com as testemunhas oculares, porque ele não andou com Jesus. É um texto escrito ali por volta do ano 85, então já é um texto já quase no final do primeiro século, que teve como fonte primária o Evangelho de Marcos. E eu particularmente tenho esse texto de Lucas como o evangelho que eu mais gosto, junto com o Evangelho de João. Lucas 12 é um capítulo intrigante e eu diria até desconfortável. E é assim porque Jesus não está falando com gente de fora. Ele não está tratando com agnósticos, ele não está lidando com pagãos, ele não está debatendo com filósofos gregos, ele não está diante de uma demanda com autoridades romanas, ele não está mesmo tendo que fazer uma conferência com incrédulos. Ele está falando com gente de dentro, gente que conhece, gente que ouve, gente que participa, gente que ia no templo, que lia a Torá,
que fazia sacrifícios, que jejuava, que dava o dízimo, que ia na vigília de oração, no culto de doutrina, no louvorzão, no seminário de cura e libertação, na campanha de propósito, no encontro de semeadura. É gente assim do gueto, é gente da confraria, é gente da igrejola. Ele está falando para esse público. Mas quem foi que disse que quem está dentro do movimento religioso está em Cristo? E quem foi que disse que quem está na igreja está cheio do Espírito Santo? Eu penso que a maior desgraça desse tempo que nós estamos vivendo são esses templos lotados de gente raquítica de coração. Gente que ouve o pastor, mas não ouve Deus. Que ouve o sermão, mas não discerne o evangelho. Que se submete aos ditames da denominação, às regras da doutrina, mas não compreende a liberdade de viver em fé por meio da graça de Senhor. E aí eu queria lhe colocar dentro dessa cena de Lucas 12, para mostrar para você essa ambiência, essa mobília cultural, social, política, econômica, para a gente poder olhar para o texto de uma outra perspectiva. Jesus está falando para uma sociedade que dependia essencialmente da plantação, de gente que vivia criando rebanho, da agricultura. Mas ele também está falando àqueles que acreditam nos símbolos, nos misticismos, nos fetiches espirituais, nas bulas de salvação. É gente assim profundamente religiosa. E o curioso é que esse povo sabia ler os sinais do mundo natural. Eles sabiam interpretar as nuvens, eles sabiam interpretar os ventos, eles sabiam interpretar as estações do ano, eles sabiam interpretar o clima, eles conseguiam entender o curso das marés, dos rios. E assim faziam até porque dependiam disso para sobreviver. Mas havia ali uma contradição assim desconcertante e extremamente perigosa. Eles sabiam interpretar o mundo natural, mas eles estavam cegos para o mundo espiritual. E além disso, eles eram totalmente incapazes de fazer qualquer leitura do mundo existencial à sua volta. Dos fenômenos históricos, da cultura prevalente, das instituições e centros de poder. Eles eram ignorantes, facilmente manobrados, facilmente enganados, amplamente sugestionados. Marionetes, mambembes, a serviços de interesses outros. Deixa eu lhe dizer uma coisa para você que está me escutando, meu mano, minha mana. É possível alguém discernir o mundo natural, mas não ter qualquer ideia sobre o mundo espiritual. Mas é impossível alguém discernir o mundo espiritual e não saber exatamente o que está se passando no mundo natural. Eu penso que a cenografia daquela sociedade é arquetípica, porque ela ressoa constantemente na história humana. Eles estavam sob dominação política, de um exército, de um império, com aquela expectativa messiânica distorcida, naquela esperança de um libertador militar, de um Messias bélico, de um Davi super energizado, de um Davi que tinha comido o espinafre do papai. Esperava-se esse libertador nacional. E aí vem Jesus em forma de servo, como diz o texto de Paulo aos Filipenses, reconhecido em figura humana,
Isaías diz que não havia beleza nele, que entra em Jerusalém montado num jumento e que mandava orar pelos inimigos. Depois você tem um cenário de uma religião institucionalizada. Você tem fariseus e saduceus que haviam transformado a experiência com o santo num sistema rígido, de regras, de liturgias, de oblações, de ascetismos, com ênfase numa letra morta, com um controle social rigoroso, com uma autoridade concentrada, como filtro ideológico. E obviamente esse tipo de coisa não aproxima ninguém de Deus, não melhora ninguém, não transforma ninguém, não muda ninguém. Depois você tinha um analfabetismo espiritual em meio a essa erudição religiosa. Porque eles conheciam as escrituras, eles dominavam as tradições, eles discutiam teologia, eles tinham acesso aos pergaminhos da Torá, mas eles não sabiam discernir o Kairos. Eles não conseguiam perceber o Zeitgeist. Eles não faziam uma leitura que fosse para além do óbvio, do palpável, do tangível, do concreto. E isso revela um fenômeno clássico, que o acúmulo de informação sem transformação de percepção não serve para coisa nenhuma. E por último, você tinha uma acomodação cultural, você tinha uma religião que já havia se adaptado àquele sistema. E você tinha ali um sumo sacerdote e um sinédrio prostituído, amancebado com a autoridade romana, e já lidando com certas questões do mundo grego. E estava todo mundo feliz, porque estava todo mundo ganhando dinheiro, porque as fazendas estavam produzindo os animais para serem sacrificados no templo, os saduceus estavam enriquecendo. Existia a manutenção de privilégios, existia o status quo espiritual. E aí, quando essa fé se acomoda, ela perde um dos seus aspectos mais importantes, que é a sua capacidade profética. E aí eu pego esse arquétipo dessa sociedade judaica do primeiro século e posso transportar ele para muitos momentos da história humana e posso colocá-lo e encaixá-lo perfeitamente no tempo em que nós estamos vivendo agora. Onde a gente tem esse excesso de informação, mas a gente tem uma ausência completa de discernimento, porque vivemos nessa era da hiperconsciência informacional, né? Temos dados em abundância, temos tecnologia de sobra, temos opiniões em massa, temos influenciadores, mídia social, inteligência artificial, teologia para todo gosto. Mas nós não temos discernimento espiritual. Não temos discernimento espiritual. E aí também no nosso tempo temos essa religião como sistema e como produto. Assim como no primeiro século. Institucionalização, profissionalização da fé, lógica de mercado, a fé se tornando esse produto de consumo de massa, as igrejas se tornando cassinos religiosos, os pastores e sacerdotes querendo voar de jatinho, fazendo negócio com o banco, tendo assento VIP na igreja, e os templos lotados e as campanhas superfaturando e engordando os bolsos dos fariseus modernos. E também temos essa expectativa messiânica distorcida. Esse entendimento de que a igreja deve governar, de que a igreja deve se sentar no trono, de que a igreja deve reger as nações, de que a igreja tem que se amancebar com o poder político partidário, de que a igreja tem que botar um presidente lá no Congresso, que a igreja tem que dominar o Congresso e já está dominando. E está ficando pior do que era antes. Mais prostituído, mais venal, mais corrompido. Estão aí os escândalos. De deputado mandando emenda para a organização de igreja religiosa e o dinheiro sendo lavado nessa lavanderia. E qual é a síntese disso tudo? A síntese é que o problema nem era nem é falta de sinais.
Nunca foi. O problema é essa estrutura interna de percepção. Porque Deus está gritando. A criação, gente, está gritando. Os homens e as mulheres estão gritando apavorados, em pânico, miseráveis. Famílias se degladiando, feminicídio para todo lado, a sociedade extremamente violenta, bipolarizada. Está todo mundo gritando. Mas os templos estão lotados. E o negócio está funcionando. E aí Jesus aponta nesse texto para uma verdade extremamente incômoda. É possível ser sofisticado na leitura do mundo e ainda assim completamente cego para a percepção de Deus. Eu queria tirar 3 lições para a gente a respeito desse texto. E a primeira é a seguinte, é que eles sabiam ver, mas não sabiam discernir. Está lá nos versos 54 e 55. Então, admoestava ele a multidão: quando vedes surgir uma nuvem na direção do pôr do sol, logo dizeis que é sinal de chuva, e de fato assim ocorre. Também quando sentis soprar o vento sul, proclamais: haverá calor, e acontece como previsto. Ou seja, Jesus olhou para essa multidão e disse: olha, vocês de fato sabem fazer a leitura dos fenômenos físicos e dos fenômenos naturais. Vocês sabem observar, vocês sabem interpretar, vocês sabem inclusive antever que pode acontecer, mas vocês são ignorantes naquilo que Deus quer mostrar para vocês, porque vocês estão diante do Cristo eterno e vocês não conseguem discernir. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que a ti são enviados. Quantas vezes eu quis reunir vocês, trazer vocês, acolher vocês, pacificar vocês, curar vocês, libertar vocês, mas vocês não quiseram. Vocês não quiseram. E aqui cabe uma pergunta. Como é que você tem treinado os seus olhos? Como é que você tem treinado os seus ouvidos? Será que tudo que você ouve a respeito de Deus é de fato palavra de Deus? Será que todo lugar supostamente apresentado como casa de Deus é mesmo casa de Deus? Será que toda mensagem que circula por aí como sendo mensagem do Evangelho de fato é o Evangelho? Porque o problema não era falta de conhecimento, o problema era falta de interpretação. Jesus não chamou eles de ignorantes, chamou de hipócritas, porque eles estavam cheios de religião, mas vazios de Deus. O problema não é que eles não sabiam, eles sabiam até demais. Eles tinham escritura demais, eles tinham tradição demais, eles tinham ensino demais, eles tinham culto demais, eles tinham sacrifício demais, mas eles não conseguiam compreender que o reino de Deus havia chegado. Eles não conseguiam discernir. Por isso foram os magos do Oriente que vieram prestar culto e trazer presentes para aquela família pobre e exilada ali na cidade de Belém, e não foram os teólogos e os escribas de Jerusalém, porque Herodes disse: olha, os caras estão vindo aí cultuar o rei dos reis e vocês não me disseram nada, vocês não me falaram nada, vocês não discerniram nada. E tinham aquelas expectativas das mais infundadas e erradas possíveis, porque estavam esperando um Messias político. Como a igreja hoje pensa que para o Brasil a solução é política. E por isso que ela se enfiou na política. Para ter privilégios e para ter poder. Porque o que essa gente mais gosta é de poder e de grana. Domínio. E aí vem Deus como servo. E oferece um reino calcado em valores e em verdades. Não é um reino de opulência, é um reino de consciência. E aí quando Deus não se parece com aquilo que você espera, você não mais consegue reconhecer Deus como Deus de fato é.
Porque Deus se torna muito diferente daquele Deus que você construiu para si mesmo como expectativa. E aí, por isso, não à toa, Nietzsche afirma que o homem criou Deus à sua imagem e semelhança. Segundo ponto que eu queria alertar nesse texto é sobre a cegueira do tempo presente, que é uma replicação, uma reprodução e uma espiral profética daquela sociedade arquetípica dos dias de Jesus. Ele diz hipócritas. A palavra é chocante, hipócritas. Vocês sabem interpretar os sinais da terra e do céu. Como que vocês não conseguem discernir os sinais desse tempo? Como que vocês não conseguem me ouvir? Como vocês não conseguem me compreender? Como que vocês não sentem o coração arder? Porque eu estou falando a verdade, sou da parte de Deus. Paulo fala ali em Romanos 8, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Você pode ter tudo, amigo, mas se você não tiver o Espírito de Cristo, você não é dele. E se você não tem o Espírito de Cristo, se você não é esse homem pneumático que ele fala lá na carta aos Coríntios, capaz de discernir espiritualmente as coisas, como que você ousa botar o pé do lado de fora amanhã, segunda-feira, e encarar a vida? Vocês sabem interpretar a terra e o céu, mas não sabem interpretar esse tempo. Estavam vivendo o momento mais importante da história. Deus estava ali entre eles. A promessa havia se cumprido. O Messias estava pisando no chão da Palestina. O reino havia chegado, mas eles não entendiam. Não percebiam nada. E isso revela algo triste e sério. É possível você estar diante de Deus, na casa de Deus, ouvindo os homens de Deus, sem perceber a Deus. E olha como é tudo tão igual com o nosso tempo. Como é tudo tão parecido com os nossos dias. Que tristeza. Que me abate o coração. Em terceiro lugar, o texto me ensina que cada um de nós é responsável pela forma como vive. Veja aí o verso 57. E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Diante disso tudo, de tantas vozes, de tanta informação, de tanta cultura, por que vocês não discernem por vocês mesmos aquilo que é justo, que é certo, que é correto fazer? Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é verdadeiro, seja isso que ocupe o vosso pensamento, diz Paulo lá na sua carta aos Colossenses. Jesus ainda provoca, diz, olha, vocês não sabem discernir nada que é espiritual. Vocês não percebem a grandiosidade desse tempo e desse momento. E o que vocês fazem, ainda fazem de forma terceirizada, influenciado pelos outros. Que vocês não têm sequer o desejo de buscar a Deus e discernir e ouvir a Deus. E julgar por vocês mesmos aquilo que é justo, que é certo. Porque é mais fácil seguir, é mais fácil repetir, é mais fácil concordar, do que assumir a responsabilidade de se enxergar e de enxergar a vida. É mais fácil ir numa igreja show business, com infraestrutura, com estacionamento, com berçário para o teu filho, escola dominical para ele ficar entretido, com um louvor que é fantástico, hipnotizante, com uma mensagem falando de prosperidade, de grana, de sucesso, de vitória, de conquista, e aí depois você sai bombado para a semana, cheio de informação que não produz vida, que não cura, que não sara, que não te faz melhor, que não muda a forma de se relacionar com a tua mulher, com o teu marido, de ensinar teus filhos, de viver como um profissional de mercado que seja responsável, que trabalhe com honestidade. Não muda nada.
É só aquela pílula para aquele momento, aquele êxtase. É só aquela injeção de adrenalina, que não chega nem de noite. Na segunda-feira já foi embora. Ah, que tristeza. E Jesus chama a responsabilidade e diz: olha, vocês não querem nem julgar aquilo que é justo, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é correto. E quanta gente enganada, quanta gente levada por tanta informação distorcida, por tanta manipulação, por tanto engano, por esses coronéis de igreja, esses xerifes de denominação, esses vampiros que comem a alma das pessoas. Lucas 12, 54 a 57 não é apenas uma crítica histórica, é um diagnóstico permanente da condição humana. Quando a fé vira um sistema, quando o poder molda a interpretação, quando a expectativa substitui a revelação, aí o homem perde a capacidade de reconhecer a Deus, mesmo estando diante dele. Eu queria concluir dizendo o seguinte, que quando você não discerne o tempo de Deus, você rejeita o que vem dele e acaba abraçando aquilo que não tem nada a ver com ele. E aí, por curiosidade, eu peguei e fui fazer uma pesquisa de quantas vezes ocorre no Novo Testamento a citação: não vos enganeis, ou ninguém vos engane, ou não se engane. E aparece 30 vezes. 30 vezes. Tem gente construindo doutrina contra a homoafetividade com 3 textos cuja interpretação é profundamente distante do que se fala, porque as palavras foram traduzidas de maneira perniciosa. Mas é uma doutrina de cunho moral. Mas 30 vezes fala para a gente ter cuidado com os enganos. Para citar Paulo, com as vãs filosofias, com as sutilezas, com o glacê religioso que embaça a visão e que nos tira do cerne do Evangelho. E foi isso que aconteceu com aquela geração. E eu creio que é justamente o mesmo fenômeno que nós estamos vivendo nesse tempo. Porque quem controlar a sua percepção vai controlar você. E você está pronto para fazer a leitura do mundo no qual vivemos? Qual é a tua chave hermenêutica? Quais são os teus parâmetros de interpretação? Quais são os ambientes que você está frequentando? Quem come com você na tua mesa? Quem é que você escuta? Quem é que você está lendo? O que é que você está assistindo? O que é que a tua família está consumindo? Não se engane, meu amigo. Não se engane, minha amiga. Parafraseando João, os dias são maus. E eles ficarão cada vez piores. Mas todo aquele que crer no Senhor Jesus e tiver embraçado o Evangelho com o escudo da fé, o capacete da salvação e os pés calçados com a sandália do Evangelho, esse vai cumprir a boa jornada. Vai viver um tempo difícil, porque esse é um tempo difícil. E talvez um tempo de solidão. E talvez a perda de companheiros. E talvez estar alijado de participar desses espaços de celebração pseudo-sacralizado. Mas se a consciência estiver em paz e o coração cheio de esperança, de alegria e bondade,
Cai sobre nós a promessa que o justo viverá pela fé. Que Deus nos abençoe, que você tenha se sentido provocado. Eu não vim aqui para lhe confortar, eu vim aqui para lhe provocar. E que seja uma santa provocação, que mude percepções, que reposicione você diante dos desafios da sua vida, da sua família, do seu trabalho. Que essa palavra mexa com você no bom sentido. E que nesse domingo da ressurreição, Cristo possa resplandecer na nossa consciência e no nosso coração, para a glória de Deus. Deus nos abençoe. Beijo no coração, sempre muita alegria estar aqui com vocês, e mais alegria ainda será partilhar agora a ceia.